Olá pessoal, é o professor Everaldo e o tema da nossa aula de hoje é tipos relativos de átomos. Vamos falar sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos falar primeiro sobre isótopos. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo elemento químico e que possuem o mesmo número atômico e diferentes número de nêutrons e número de massa. Nós vimos que na representação de um átomo, o número atômico fica embaixo, o número de massa fica em cima, do lado direito, e a diferença entre os dois que fica no meio é o número de nêutron, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então o mesmo elemento químico, hidrogênio, H. Esse primeiro aqui, eu tenho número atômico 1, número de massa 1. Portanto, o número de nêutrons é dado 1 menos 1, 0. Então, o número de nêutrons desse primeiro átomo é 0. Número atômico 1, número de massa 1, número de nêutrons 0. É o único átomo que não tem nêutron. A quantidade de nêutron é 0. Esse outro hidrogênio, eu tenho número atômico 1, número de massa 2. E o número de nêutron é dado por 2 menos 1, 1. Ok? Esse outro hidrogênio, eu tenho número atômico 1, número de massa 3, e a diferença 3 menos 1, que é 2, é o número de nêutron. Portanto, esses 3 átomos têm o mesmo número atômico, diferentes número de nêutrons, diferente número de massa. Então, eles são denominados isótopos. Iso significa igual, topos significa lugar. Então, mesmo lugar. É que na tabela periódica, os lugares ocupados pelos átomos nós denominamos de número atômico, né? Quer dizer, o número atômico significa o lugar em que ele ocupa. Então, mesmo número atômico. É só saber que na palavra isótopos tem a letra P. P de prótons, e prótons ficam embaixo, tá ok? Aqui nós temos o átomo X, X, X. Eles têm o mesmo elemento químico. Nesse primeiro aqui, tem número atômico 10, número de massa 21. Número de nêutron 21 menos 10, 11. Esse outro aqui tem número atômico 10, número de massa 22. Número de nêutrons é 22 menos 10, 12. Nesse outro eu tenho número atômico 10, número de massa 23 e número de nêutrons 23 menos 10, 13. Portanto, esses 3 átomos aqui, eles têm o mesmo número atômico, que é a mesma coisa do mesmo número de prótons, diferentes número de nêutrons e diferente número de massa. Como os de baixo são iguais, toda vez que os de baixo forem iguais, nós temos isótopos, tá ok? Vamos falar de isóbaros. Iso igual, baro massa, mesmo número de massa. O que são isóbaros? São átomos que apresentam diferentes elementos químicos e que possuem mesmo número de massa e diferente número atômico e número de nêutrons, tá? Então, são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa e diferente número atômico e número de nêutron. Quando o número de massa forem iguais, os números de nêutrons e os números atômicos são diferentes. Quando os números atômicos forem iguais, os números de nêutrons e os números de massa são diferentes. Quando os números de nêutrons forem iguais, o número atômico e o número de massa são diferentes, tá? Vamos ao exemplo aqui. Aqui eu tenho um átomo de boro. O átomo de boro ele tem número atômico 5, número de massa 10. Fazendo 10 menos 5, 5. Portanto, ele tem 5 nêutrons. O berílio ele tem número atômico 4, número de massa 10. A diferença 10 menos 4, 6. Portanto, o número de nêutron é 6. O que esses dois átomos têm de igual? O mesmo número de massa, os números que ficam em cima. Toda vez que os números de cima forem iguais, nós denominamos de isóbaros, né? Então, os números de massa são iguais, os números de nêutrons e os números de atômicos são diferentes. Esse átomo aqui, X, Y, Z, esses átomos X, Y, Z, o átomo X tem número atômico 6, número de massa 12. Número de nêutron, 12 menos 6, 6. Tem 6 nêutrons. O átomo Y tem
número atômico 5, número de massa 12. 12 menos 5, 7, e número de nêutron 7. Este átomo Z tem número atômico 4, número de massa 12. Número de nêutron 12 menos 4, 8. Portanto, eles têm o mesmo número de massa, diferente número de nêutron e diferente número atômico. Quando eles têm os de cima iguais, são denominados o quê? Isóbaros. Isótonos, iso significa igual, tônus neutro, quer dizer, mesmo número de nêutron, N. São átomos que apresentam diferentes elementos químicos e que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes número atômico e número de massa, tá ok? Então, os isótonos, ele tem o mesmo número de nêutron e diferente número atômico e número de massa. Um exemplo. Eu tenho 3 átomos, o hélio, o lítio e o berílio. No átomo de hélio, eu tenho o número atômico 2, número de massa 6. Número de nêutrons, 6 menos 2, 4. Então, 4 nêutrons. O lítio, eu tenho número atômico 3, número de massa 7. 7 menos 3, 4. Portanto, o número de nêutrons também é 4. O berílio, eu tenho número atômico 4, número de massa 8. 8 menos 4, 4. Portanto, o número de nêutrons igual. Então, esses 3 átomos aqui possuem o mesmo número de nêutrons, diferentes números atômicos e diferente número de massa. Portanto, eles são isótonos. Os átomos X, Y e Z. O átomo X tem número atômico 10, número de massa 20. 20 menos 10, 10. Número de nêutrons, 10. E o átomo Y tem número atômico 11. Número de massa 21. 21 menos 11, 10. Portanto, tem 10 nêutrons. O átomo Z tem número atômico 12 e número de massa 22. 22 menos 12, nós temos 10. Portanto, os 3 átomos têm o mesmo número de nêutrons, que é 10, diferentes números atômicos e diferente número de massa. Tá ok? Então, isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons e diferentes número atômico e número de massa. Vamos resolver o nosso exercício número 13, que diz o seguinte. O átomo A tem número atômico 17 e apresenta 18 nêutrons. O átomo B é isótopo de A e tem 19 nêutrons. Qual o número de massa do átomo B? Então, nós temos 2 átomos, o átomo A e o átomo B. Nós vamos preencher, de acordo com as informações, preencher esses 2 átomos e responder, ver o que é que ele quer. Resolução. Como ele falou no átomo A e no átomo B, vamos colocar o átomo A e o átomo B. Ele disse, o átomo A tem número atômico 17. Onde é que vai o 17? Abaixo à esquerda, que é o número atômico, né? E apresenta 18 nêutrons. Onde é que vem 18? No meio. Eu tenho 17 e 18. Como eu tenho 17 número atômico e 18 número de nêutron, eu adiciono automaticamente, determino o número de massa, que é 35. Tá ok? Aí, continuando, lendo o problema, né? Diz o seguinte, o átomo B é isótopo de A. Se o átomo B é isótopo de A, eles têm o mesmo número de prótons, portanto, o mesmo número atômico. Se o átomo A é 17, eu passo 17 para cá. Então, o átomo B, eu já descobri que o número atômico é 17. E tem 19 nêutrons. Então, eu venho e coloco 19 aqui. Como eu tenho 17 e tenho 19, adicionando dá 36. Então, eu determinei todos os elementos do átomo A e todos os elementos do átomo B, segundo as informações nos dados do problema, tá ok? Agora ele pergunta o quê? Qual o número de massa do átomo B? O átomo B não é isso aqui? O número de massa não é o de cima? Portanto, a resposta é 36, tá, pessoal? Então, veja bem, repetindo, o átomo A tem número atômico 17, coloco 17 aqui. E apresenta 18 nêutrons, coloco 18 aqui. Aí somo 17 com 18, 35. O átomo B é isótopo de A. Se B é isótopo de A, como A tem 17 prótons, o número atômico 17, eu passo 17 para cá. Tá? Então descobri o número atômico do átomo B. E fala que tem 19 nêutrons, portanto 19 eu coloco aqui. Aí, como eu tenho número atômico e número de nêutrons, eu adiciono 36, portanto a resposta é 36, tá ok? Vamos ao exercício número 14.
O átomo X tem número atômico 30 e número de massa 65. O átomo Y tem 34 nêutrons. Sabendo-se que esses átomos são isóbaros, presta atenção aqui, qual o número atômico do átomo Y? Ele está falando de dois átomos, do X e do Y. Eu venho e coloco X e Y. Vou lendo e descobrindo aqui os termos, né? Vou descobrir o número atômico, o número de nêutron e o número de massa. Vamos lá. O átomo X tem número atômico 30. Onde é que eu coloco 30? À esquerda e abaixo. E número de massa 65, onde eu coloco em cima. Aqui é o contrário. Como eu tenho número atômico e tenho número de massa, eu faço a diferença, acho o número de nêutron, que é 35. Por quê? 30 com 35 dá 65, né? O átomo Y tem 34 nêutrons. Onde é que eu coloco 34? Aqui. Sabendo que esses átomos são isóbaros. Se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Se o X tem 65, o Y passa a ter 65. Eles são isóbaros. Tá ok? Como eu tenho 31 e tenho 65, eu faço a diferença. 65 menos 31, 34. Portanto, eu tenho o átomo completo aqui. Agora, o que é que ele quer? Qual o número atômico do átomo Y? O átomo Y é isso aqui. E o número atômico é esse de baixo. Portanto, a resposta é 31. Tá ok? Vamos ao exercício número 15. Qual o valor de X na representação simbólica do átomo de enxofre, que é S16X? Sabendo que ele é isótono do átomo de silício Si1430. Então, vou colocar os dois aqui, ó. O enxofre é S16X e o silício 1430. Vou colocar os dois aqui, vou ler, e como ele falou. Pessoal, se o silício já dá para a gente saber, se eu tenho 14 e tenho 30 em cima, fazendo a diferença dá 16. Aí ele diz, sabendo que ele é isótono do átomo silício, ele quer dizer que esses dois átomos são isótonos. Então, os isótonos têm de igual o quê? O mesmo número de nêutrons. Se eu achei que aqui é 16, eu passo 16 para cá. Presta atenção aí. Se eu tenho 16 aqui e tenho 16 aqui, quanto é o X? 16 com 16, 32. Tá ok? Então, eu colocando os dois átomos aqui, enxofre 16X, colocando o silício 1430. Eu coloco os dois. Aí, eu já faço 30 menos 14, 16. Aí, pela informação, ele fala que o átomo de enxofre é isótono do átomo de silício. Então, S é isótono de Si. Como eu descobri pela diferença que o Si é 16, eu passo 16 para cá, tá? Aí eu faço o quê? Passo 16 para cá. Como eu tenho já o 16 que foi dado aqui, quanto é o X? 16 mais 16, 32. Portanto, a resposta é 32. Tá, pessoal? Hoje nós falamos de isótopos, isóbaros, isótonos, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.